Nós vamos estudar hoje Mateus 5, do 1 até o 16, tá? Você que é novo aqui, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos, 4 autores que escreveram o evangelho, e Mateus é o primeiro aqui. E Mateus 5, 6 e 7 é o que a gente chama de sermão da montanha, é quando Jesus estava, ou sermão do monte. Jesus estava num monte, numa montanha, e ele começa a pregar essas palavras aqui registradas por Mateus. Olha lá, Mateus 5, verso número 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Papai, nós queremos entregar esse momento a Ti e pedir que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Papai, eu quero te pedir, usa a minha vida e abre o coração deles, papai. Abre o coração de todos que vão ouvir, Senhor, a Tua palavra, que vão ouvir o Evangelho, as boas notícias, Pai, da Tua graça, do Teu reino, Senhor. Eu quero te pedir, fala conosco, papai. Fala no profundo do nosso coração. Nós não queremos, Senhor, que seja uma aula de moralidade, onde somente comportamentos serão mudados, mas que seja, Senhor Jesus, um dia de transformação no nosso coração, Pai, a nossa natureza, papai. Nós te amamos, Senhor, e amamos a Tua palavra e ouvir a Tua voz, e declaramos que ela é a verdade sobre nós. Então tudo que tiver no nosso coração que não condiz com a verdade, transforma nessa noite, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Gente, estou muito animado para começar essa série com vocês, porque tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas entre nós a partir do Sermão da Montanha. Por que a gente colocou a cultura do reino? Porque a gente crê que o Sermão da Montanha é como se fosse a constituição do reino de Deus. Por que o capítulo 5 começa? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. E alguns autores, alguns teólogos dizem que é uma referência a Moisés. O que o autor está fazendo é mostrando que assim como Moisés sobe o monte e recebe a lei, é como se Jesus estivesse dizendo: eu vou subir o monte de novo e passar para vocês uma nova lei, uma nova constituição. E ele começa, esse capítulo 5 começa dizendo que Jesus, vendo as multidões, sobe a uma montanha e os seus discípulos se aproximam dele. E ele começa a pregar para os discípulos, apesar de eu acreditar que a multidão também estava ouvindo. Mas é como se ele tivesse sentado aqui com os discípulos, ao redor dele, ele falando com os discípulos, e tivesse um monte de curioso em volta, ouvindo a conversa dele com os discípulos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a diferença entre multidão e discípulo?
Porque diz ele, vendo a multidão, subiu a um monte e os discípulos se aproximaram. É como se alguns no meio da multidão saíssem e chegassem perto dele. E nesse texto já fica muito óbvio. A primeira coisa é que os discípulos são aqueles que estão próximos de Jesus. Vendo as multidões, alguns se aproximam. Quem são esses? Os discípulos. A diferença entre multidão e discípulo é a proximidade. Mas não apenas isso, existe uma outra diferença e para mim é a mais importante, é a expectativa. Por que grandes multidões seguiam a Jesus? Porque ele tinha um ensinamento maravilhoso, porque ele fazia milagres. Então você imagina, você descobrir que tem algum lugar aqui em Bragança que cego de nascença entra lá e sai vendo. Paralítico entra e sai andando. Leproso entra e sai completamente purificado. E morto às vezes é levado e sai vivo. Você não iria lá dar uma olhada? Você não iria lá dar uma conferida? Por quê? Porque a multidão gosta de um show. E além do show, ainda tinha aqueles que tinham uma necessidade. Tinham aqueles que estavam passando por um problema, e eles descobriram que havia uma solução, e o nome dele era Jesus. Então, qual é a expectativa da multidão ao procurar Jesus? A expectativa da multidão é essa: Jesus, o que você pode fazer por mim? A expectativa da multidão é essa: Jesus, o que você pode fazer em relação ao meu problema? A minha doença, ao meu problema financeiro, ao meu vício, à minha depressão. O que você pode fazer em relação a isso? Agora, no meio da multidão que aborda Jesus por causa do seu dom, começa a sair discípulos. Agora, qual é a expectativa de um discípulo? Um discípulo é aquele que evoluiu da pergunta, o que você pode fazer por mim, para a pergunta, como eu posso ser igual a você? Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele já não está ali porque ele quer usufruir do dom do mestre, ele está ali porque ele quer ser igual ao mestre. Porque ele quer ter um dom igual do mestre. Ele não está ali porque ele quer ser curado, ele está ali porque ele quer curar pessoas assim como Jesus curava. Porque o que é um discípulo? Aquele que quer ser igual. Sabe, essa é a boa notícia do Evangelho. Não simplesmente que Deus vai te curar, porque Ele vai, mas que Ele pode fazer você ser igual a Ele e passar a curar outras pessoas. Não somente que Ele vai te libertar, porque Ele vai, mas essa não é a notícia toda. A notícia é que você pode ser igual a Ele. Essa é a boa notícia. E esses que saíram do meio da multidão e chegam perto, entenderam. E aí Jesus começa a falar então aos discípulos. E Ele começa a mostrar para os discípulos quem eles são. Eu queria dizer algo aqui para você que você precisa prestar muita atenção. As bem-aventuranças, que são essas 8 características que ele fala na sequência, não são 8 características que você precisa se tornar. Você não pode sair daqui nessa noite assim, olha, eu preciso ser mais manso, preciso ser mais manso, preciso ser mais manso. Você não pode sair daqui nessa noite pensando, eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso ser mais misericordioso. Você não pode sair daqui assim. As bem-aventuranças não são algo que você precisa se tornar. As bem-aventuranças é Jesus falando quem você é. Entenda, Ele está dizendo, vocês são essas 8 características. Quando vocês estão em mim, vocês são mansos. Então Ele está falando sobre a identidade que você precisa descobrir, não a identidade que você precisa se tornar. Ok? Então vamos começar com essa base. Por quê? Porque quem fala para a gente que a gente tem que se tornar algo é Satanás e não Deus. Deus já nos fez como nós deveríamos ser. É que você e eu estamos vivendo uma vida distorcida de quem realmente nós somos, porque nós somos filhos de Deus, criados à imagem dele, nós somos isso.
O pecado nos distorceu. Então ele está dizendo aqui, ó, deixa eu falar para vocês quem são vocês. Quem são vocês? Sabe, quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo de número 3, quando a serpente entra no Éden, o que ela diz para a mulher? Ela fala para a mulher assim: come do fruto. Não, mas Deus disse que eu não posso tocar, não posso comer. Ele disse assim: isso é mentira, porque Ele sabe que quando você comer, você vai se tornar como Deus. Olha qual é a grande mentira de Satanás: é que você não é ninguém e precisa fazer alguma coisa para se tornar alguém. Sabe, tem um grande sofisma na nossa geração, na nossa sociedade, que se você, por exemplo, não fizer faculdade, você não é ninguém. E aí quando alguém se forma, você fala: agora sim, hein? Esse vai ser alguém na vida. Por quê? Porque a gente sempre parte do pressuposto que não somos nada e temos que fazer coisas para nos tornar. Então a gente sempre parte do pressuposto que nos falta algo e que nós estamos buscando. Mas eu vim dizer para você que Deus te fez completo, cara. Deus te fez completo, Ele não faz ninguém faltando nada. Você só precisa entender quem você é para passar a manifestar quem você é. Então é muito mais sobre renovar sua mente do que aprender a fazer alguma coisa. Sabe, um exemplo que eu daria para você quem assistiu aquele, que eles fizeram até um novo filme, de um filme já antigo, é Mowgli. Quem viu Mowgli, o menino lobo? Quem lembra da história? Porque você não viu, você lembra da história. Era um menino que, não lembro como, ficou na floresta. Os lobos acharam o menino e os lobos criaram o menino. E aí o menino cresceu achando que ele era o quê? Como que esse menino andava? De 4. Com o que esse menino gritava? Ele uivava, ele fazia Ele comia como um lobo, ele bebia água como um lobo. Até que ele é levado aos humanos. Quando ele chega lá, eu pergunto para você: ele teve que se tornar humano? Sim ou não? Você precisa fazer algumas coisas para você virar humano. Não, ele sempre foi humano. É que lobos mentiram para ele que ele era lobo. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? O lance aqui é que você não tem que se tornar filho de Deus. Você é filho de Deus. É que mentiram para você e te apresentaram uma vida distorcida. Esse sistema distorceu quem nós somos. Jesus veio te revelar a verdade de quem você é, cara. Então não é algo que você tem que se tornar, é quem você é. Aquele menino teve que reaprender a viver, mas ele não teve que se tornar humano. Quem está entendendo? Ele está dizendo: aqueles que estão em Cristo são nova criatura, não tem que se tornar nada. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito para você ser uma nova criatura. Você precisa agora manifestar quem você é. Você precisa passar a manifestar. E olha o que ele diz. A primeira coisa que eu quero te falar, por isso que eu coloquei a cultura do ser. Não é a cultura do fazer, é a cultura do ser, é de quem você é. E o que Jesus vai revelar nesse trecho que eu separei para a gente aqui, é que nós somos diferentes de dois grupos. Nós somos diferentes de dois grupos, e provavelmente os dois grupos que estavam ali no meio da multidão. Os filhos de Deus são diferentes, os discípulos de Jesus são diferentes de dois grupos. Primeiro grupo, somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes desse sistema. Ok? Quando eu digo a palavra mundo, eu não estou falando o planeta, tá bom? Eu estou falando o sistema. Nós somos diferentes desse sistema. E aí ele começa a falar quão diferente nós somos. Na verdade, o sistema do reino de Deus é de ponta cabeça em relação ao sistema do mundo. Olha o que ele diz. Ele usa a palavra bem-aventurado, que seria para nós bem-sucedido, em algumas versões felizes. E ele diz assim o primeiro: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E em Lucas, ele é um pouco mais forte, ele fala: bem-aventurados são os pobres. Não põe nem em espírito, porque em espírito dá uma suavizada, né?
Sou pobre no espírito aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso aqui é completamente inverso do que é pregado aí fora. Você não olha para alguém pobre, alguém que está passando necessidade e fala assim: ei, bem-aventurado, poxa, e se fosse eu, como eu queria. É completamente o inverso. Agora, do que ele está falando? Vai muito além de uma pobreza física, esse pobres de espírito. Ele está dizendo sobre que os filhos de Deus são aqueles que nada têm, são aqueles que nada possuem, são aqueles que nada valorizam a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo, a não ser a presença de Deus. Ele está falando sobre um grupo que encontrou um tesouro tão valioso que todo o resto perdeu o valor. Ele diz: se você falar para mim em relação a esse mundo, eu sou completamente pobre. Por quê? Porque nada me satisfaz nesse lugar, a não ser aquele que está no topo da montanha pregando para mim. Sabe, eles encontraram, esse grupo de pessoas encontrou um tesouro tão valioso, mas tão valioso, que aqui eles são pobres. Porque riqueza não é nada para eles, porque roupa não é nada para eles, porque carro não é nada para eles, porque casa não faz sentido para eles, comparado à revelação de quem é Cristo. Esses são os filhos de Deus que Mamon não consegue alcançar. Por quê? Porque Mamon não tem espaço no coração deles, porque eles acharam algo que vale muito mais que Mamon, que vale muito mais que dinheiro, que o dinheiro não pode comprar. Sabe, seria mais ou menos assim. Eu lembro que quando eu era menor, criança, adolescente, meu pai, por alguns anos a gente foi passar férias em Angra dos Reis. Meu avô tinha uma casinha lá. E aí perto dessa casa que meu avô tinha, sempre montava um parquinho. Sabe aqueles parques de diversões que só monta de verão, assim, no verão? Tipo no posto de monta aqui, sabe? Mas menor. E aí tem aquela montanha russa que você fala: meu Deus, eles montaram 12 vezes esse ano e desmontaram. E aí dá muito mais emoção, na verdade. Tem o bate-bate, aí eu lembro que tinha várias coisinhas assim. E cara, para mim, era a maior alegria da minha vida ir naquele parque. Era a coisa mais maravilhosa do mundo ir naquele parque. E aí, eu lembro que a gente se divertia muito naquele parque, tal. E aí depois, eu lembro que quando eu cresci um pouco mais, lá na escola de inglês, eles armaram uma excursão. E nós fomos lá no Hop Hari. E aí quando eu fui no Hop Hari, andei nas montanhas russas, o que aconteceu com o parquinho lá de Angra dos Reis? O que aconteceu? Perdeu o valor. E aí, a gente fez a pior coisa que a gente poderia fazer em relação aos parquinhos do mundo. O ano passado a gente se organizou e foi na Disney. Acabou todos os parques do planeta Terra. Agora eu te pergunto, o parquinho mudou? Não. O Hop Hari mudou? Não. Mas você descobriu algo. Você viu algo que todo o resto perdeu o valor. O que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso de número 7, é: considero tudo como perda depois que eu olhei para Ele, cara. Sabe, não tem mais imagem no computador de mulher nua que satisfaça, porque eu vi aquele que é mais belo do que todas as coisas, cara. Não tem dinheiro que me compre mais, não tem corrupção que entra no meu coração em relação às finanças, porque eu encontrei aquele que é dono do ouro e da prata e que se despiu de toda a glória para nos enriquecer, cara. Esses são os pobres em espírito, aqueles que entenderam que nada tem, porque na verdade tem tudo, tem Jesus. Em segundo, ele fala, olha isso aqui é um dos mais escandalosos. Bem-aventurados, e bem-aventurados, como eu disse em algumas versões, são felizes. Felizes os que choram. Acho que os caras riram da cara dele, né? Felizes os que choram, pois serão consolados. Ele está dizendo que bem-aventurados são aqueles que se recusam a rir daquilo que faz Deus chorar.
Bem-aventurados são aqueles que sentem a dor do mundo. E sabe de uma coisa, gente? Estes filhos de Deus são aqueles que tiveram os olhos abertos. Eles sabem sobre a eternidade, eles sabem sobre salvação e sobre condenação. E quando você tem os seus olhos abertos, você passa a chorar. Você passa a chorar porque muito do que as pessoas estão se alegrando, nós sabemos que é um caminho largo para a condenação. Nós tivemos nossos olhos abertos, e deixa eu te dizer, nem sempre ter os olhos abertos é só alegria. Muitas das vezes, ter os olhos abertos para o Deus é o que nos vai fazer chorar. Eu lembro um dia que eu troquei de óculos, e meu grau tinha já mudado um pouco. Eu fui lá no oculista e troquei de óculos, e quando eu coloquei, eu comecei a ver tudo em alta definição, assim. Quem já viu tudo em alta definição? E aí, a Val sempre fazia uma reclamação para mim, né? Ela sempre reclamava um negócio para mim e eu não conseguia mudar de jeito nenhum, porque eu sou, né, extremamente peludo, e ela sempre falava: Douglas, ficou pelo no sabonete, Douglas. Você deixou pelo no sabonete. Eu falo: nossa, desculpa, eu vou... Só que aí eu descobri o problema. Eu tomo banho sem óculos. Então, quando eu olho para o sabonete, ele está normal. Ele está completamente limpo. Um dia, quando eu troquei de óculos, eu esqueci e entrei no banho de óculos. Quando eu olhei para o sabonete, ele parecia uma aranha, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Ver bem aumenta as suas responsabilidades. Se Deus abrir os seus olhos, meu irmão, se prepara, você vai ser os que choram. Porque você vê. Porque você está vendo. Você sabe para onde as pessoas estão caminhando. Você sabe que elas estão sorrindo, mas você sabe como está a alma delas, cara. Você sabe que elas parecem alegres. Quando Deus nos dá discernimento, gente, você está vendo. Bem-aventurado são os que choram. Mas o que para mim é mais lindo, porque serão consolados. E deixa eu te falar de uma outra forma, porque terão o Consolador ao lado deles. O que ele está dizendo? Bem-aventurados que choram, porque os que choram são os que têm acesso a um que eu chamo de o Consolador. E que se você está aqui há um mês, você sabe que o nome dele é Espírito Santo. O prêmio para aqueles que choram é o Consolador. E aí ele continua, ele diz assim: bem-aventurado, felizes são os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Isso aqui é completamente o inverso do nosso sistema, porque quem são os mansos? Os mansos são aqueles que abriram mão de seus direitos. Quando que eu me iro? Quando eu entendo que um dos meus direitos foi violado. Quando eu entendo que alguém atrapalhou o meu caminho, e quem é você para atrapalhar o meu caminho? Quando que a ira vem? Quando somos violados os nossos direitos. Mas ele está dizendo, os filhos de Deus são os mansos. Por quê? Porque são aqueles que abriram mão de seus direitos. São aqueles que não são apegados aos seus direitos, mas são completamente focados em seus deveres. Sabe, gente, tem duas formas de entrar num ambiente como esse. É procurando os seus direitos ou tentando cumprir os seus deveres. Onde que eu vou sentar? Eu preciso sentar no melhor lugar, onde é mais fresco aqui, eu vou procurar, eu estou procurando os meus direitos. Ou você pode entrar aqui pensando, está todo mundo sentado? Porque se alguém não estiver sentado, eu fico de pé. Por favor, alguém precisa sentar aqui no meu lugar. É você buscando os seus deveres. Quem são os mansos? São aqueles que abriram mão de seus direitos e por isso não se iram facilmente. E é lindo o que ele diz, estes herdarão a terra. Porque a impressão que nós temos que são os agressivos que herdarão a terra. Que nós estamos vivendo uma seleção natural, onde os mais fortes, os mais agressivos, aqueles que brigam por seus direitos, vão ficar com tudo. Eu tenho uma notícia para te dar. No final, só os mansos ficarão e herdarão a terra. Ele vai dar a terra para nós, os filhos, como herança. Verso número 4.
Não, a quarta bem-aventurança, no verso de número 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aqui ele está falando daqueles que não têm fome e sede da sua própria justiça, mas aqueles que desejam uma justiça superior. Os filhos são aqueles que sabem que eles não são justos, mas que tem alguém que é justo, e que seja feita a justiça dele, não a minha. Eles sabem que a justiça deles é falha, e que eles podem falhar no seu julgamento, então eles deixam para que o pai deles julgue. Os filhos querem a justiça de Deus, e esses serão satisfeitos. Eles serão satisfeitos, a justiça será servida para aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí no verso de número 7 ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São aqueles que abriram mão da vingança. Ele está dizendo, os filhos são aqueles que abrem mão de se vingar. Na verdade, os filhos, e ele vai dizer isso mais para frente no sermão, são aqueles que dão a outra face. E sabe, gente, dar a outra face, né? Jesus vai dizer, quando alguém te bater de um lado do rosto, oferece o outro lado do rosto. Entenda, Jesus não está mandando você pedir para a pessoa bater do outro lado do rosto. Não é assim, bate aqui agora. Isso não é filho de Deus. O que quer dizer? Quando te baterem numa face, dá o outro lado. O que isso quer dizer? Ele está dizendo assim, os filhos de Deus são aqueles que quando são traídos, quando são agredidos, perdoam de tal forma que se expõem novamente para ser traídos de novo. Que se tornam vulneráveis porque acreditam nos outros. Dessa vez, essa pessoa vai mudar. Dessa vez vai ser diferente. E eles se tornam vulneráveis e não só perdoam, se lançam novamente para aquele relacionamento. Gente, não é só não se vingar. Não se vingar não é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são misericordiosos. E entenda, é só 2 faces, tá? Não vai dar 12 faces para a pessoa bater. Se ela bater uma, você ofereceu de novo, bateu de novo, aí você pode se afastar dela, porque não tem mais face para você dar para ela. Bem-aventurados são os misericordiosos. E qual é a promessa para esses? Que esses receberão misericórdia. Assim como você foi misericordioso, você vai ter mais uma chance. E você vai ter mais uma chance. E ele vai se lançar ao relacionamento de novo com você, assim como você está fazendo. E aí ele continua: bem-aventurado são os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração, pois verão a Deus. Os filhos são aqueles que não tentam passar uma imagem de perfeição. São aqueles que não se contentam com uma casca, que não fazem um teatro evangélico na frente das pessoas, mas por dentro estão completamente podres. São aqueles que não se contentam simplesmente em não falar o palavrão, mas querem não pensar o palavrão. São aqueles que não simplesmente dão em cima da mulher do próximo, mas não querem nem mesmo cobiçar a mulher do próximo em seu coração. São os puros de coração. São aqueles que tiveram o coração trocado e que ganharam um novo coração, um coração de Cristo. E a promessa para este é que os puros de coração verão a Deus. E aí ele continua, ele diz: os filhos são os pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores. Os filhos são aqueles que abrem mão de suas próprias guerras, mas que travam as guerras de Deus. Sabe, como é que é o sistema nesse mundo? O sistema nesse mundo é que você deve travar as suas guerras. Que quando ofenderem você, você precisa fazer alguma coisa. O que ele está dizendo? Os filhos não. Os filhos não reagem quando ofendem ele, reagem quando ofendem a Deus. O problema é que na vida das famílias, você fica super bravo quando ofendem você e não faz nada quando algo ofende a Deus. Quando você está lá e o seu filho está vendo um desenho animado, e de repente no meio do desenho animado, algo ofende a Deus, você se ira?
Você se ira mais quando algo naquele desenho animado ofende a Deus ou quando seu filho derruba o seu iPhone e quebra a tela? O que você se ira mais? O que te faz armar uma guerra? Os filhos são aqueles que abriram mão de suas próprias guerras para lutar no exército de Deus, e esses serão chamados filhos de Deus. E por último ele diz: bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ele está dizendo que os filhos são aqueles que abrem mão do conforto. Não tem medo de se lançar à perseguição, não tem medo de serem perseguidos, não tem medo de serem caluniados. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi essa semana. Sabe, a gente briga muito com esse negócio de calúnia, briga muito com esse negócio de fofoca, e com frequência alguém me procura a Val e fala: Douglas, você precisa conversar com o fulano, porque ele falou mal de mim. Você acredita que ele encontrou com a fulana e disse que eu sou não sei o que lá? E com frequência a gente entra nesse tópico da calúnia, do falar mal de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa: ninguém nunca vai conseguir falar mais mal do que você é. Qualquer coisa que falaram de você, a pessoa não sabe nada a seu respeito, porque você é muito pior que isso. Ah, se soubessem a verdade sobre nós, gente. Quando alguém fala mal de você, chega para essa pessoa e fala: cara, ainda bem que você só sabe isso. Porque se você soubesse o que passa na minha cabeça, se você soubesse o que às vezes se você soubesse às vezes a intenção do meu coração. Cara, os filhos de Deus são aqueles que não dá para caluniar, que não dá para insultar, porque eles já insultam a si mesmos, porque eles já entenderam quem são eles e quão perdido eles estão sem a cruz de Cristo. Esses são os filhos de Deus. E a primeira parte desse sermão, ele quer mostrar quão diferente nós somos do mundo. Provavelmente naquela multidão que estava ouvindo Jesus, havia pessoas que a Bíblia chama de pecadores, ou as pessoas daquela época chamavam de pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que não obedeciam à lei, aqueles que não estavam nem aí para a lei de Deus, eles viviam a vida dele do jeito que eles quisessem. Essa primeira parte faz frente a essas pessoas. Ele está dizendo: os filhos de Deus são diferentes do sistema desse mundo. Os filhos de Deus vivem um reino de ponta cabeça em relação ao reino desse mundo. Nós fomos chamados para ser diferentes. E o que eu quero te perguntar nessa primeira parte é: você é diferente? E entenda, em nenhum momento ele falou: bem-aventurados são os que usam tal roupa. Ele não disse: bem-aventurados são os que andam com a Bíblia debaixo do braço. Não é sobre roupa, não é sobre andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é sobre onde você vai de domingo. A minha pergunta é: você, em sua essência, é diferente? Porque o que ele está enfatizando é que nós somos diferentes deste mundo. Porém, o sermão não termina aqui, porque eu digo para vocês, gente, se o Sermão do Monte terminasse aqui, o cristianismo seria uma religião de mosteiros. Cristianismo seria uma religião de monges que viveriam somente trancados em cima de montanhas ou trancados em monastérios. Por quê? Porque esse sistema é tão de ponta cabeça que a melhor coisa a fazer seria a gente se juntar, comprar uma chácara e viver todo mundo lá, plantar nossos próprios legumes e ficar lá. Não nos misturarmos com esse mundo. Meu Deus, isso vai me influenciar. Não liga essa televisão, não vai no cinema, não ouve música, não faz nada porque vai te influenciar. Mas o Sermão da Montanha não termina aí. Ele continua. E ele, na segunda parte, ele diz assim, olha, no verso de número 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí ele diz: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A primeira coisa que ele está dizendo para nós é: vocês são diferentes desse mundo. Mas a segunda coisa que ele vai nos dizer é: vocês são diferentes dos religiosos. Vocês são diferentes daqueles que não estão nem aí para a lei. E vocês são diferentes daqueles que só pensam na lei. Eu queria dizer para vocês que uma chave para entender o Sermão da Montanha é que a maior parte do Sermão da Montanha não é sobre filhos de Deus e pecadores. A maior parte do Sermão da Montanha é um contraste entre filhos de Deus e religiosos. Ele está dizendo que tem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os religiosos. Aqui ele compara dois tipos de sal e dois tipos de luz. Os dois são muito parecidos. Os dois, você olhando externamente, parecem muito. Um sal com sabor e um sal sem sabor, você olhando, você não consegue distingui-los. O que eu queria dizer para você que está aqui, e talvez você que está visitando, se você olhar a olho nu, se você olhar, dá a impressão que filho de Deus, que discípulo de Jesus e religioso são iguais, mas eles são completamente diferentes. O que Jesus está dizendo é: vocês são diferentes do mundo, porém, vocês são diferentes da religião. E presta atenção no que ele vai dizer. Eu estava ouvindo, eu estava lendo um livro do Tim Keller, e ele disse algo muito confrontador na introdução. Ele disse assim: olha, quando Jesus pregava, com frequência você vê nos evangelhos Jesus pregando para uma prostituta e para um fariseu. Prostituta, uma vida toda errada, e o fariseu vivendo a lei. E ele pregava a palavra de Deus, ele pregava o evangelho, e a prostituta abraçava a mensagem, e o fariseu queria matar ele. E aí ele estava diante de um publicano, que era tipo um gangster da época, e estava diante de um escriba. E o publicano abraçava a mensagem dele, e o escriba queria matar ele. Com frequência ele estava diante de pecadores e de religiosos, e os pecadores abraçavam a mensagem, e os religiosos queriam matar ele. E aí o Tim Keller diz assim em seu livro: por que em nossas igrejas, sentado nas nossas cadeiras, os religiosos amam a nossa pregação e os pecadores nem entram em nossas igrejas? Aí ele conclui assim: provavelmente é porque a gente não prega a mesma mensagem que Jesus pregava. Porque se a gente pregar a mesma mensagem que Jesus pregava, algumas pessoas religiosas vão querer nos apedrejar, e algumas pessoas pecadoras vão querer nos abraçar. O que Jesus está falando aqui é que os filhos de Deus são diferentes do mundo, mas são diferentes dos religiosos. E olha só o contraste que ele faz. Ele vai mostrar três diferenças entre os filhos de Deus e os religiosos. E as três diferenças são essas: os filhos de Deus são atraentes para o mundo, os filhos de Deus são atraídos para o mundo, e os filhos de Deus não fazem acepção de pessoas. Presta atenção. A primeira coisa que ele fala é: vocês são o sal da terra. E o que é terra, gente? Terra é isso aqui. Ele está dizendo: vocês são o sal dessa parte física. Eu estou dizendo para vocês que vocês vivem um sistema do céu, mas eu coloquei vocês na terra. Mas Senhor, nos tira daqui, nos leva para as montanhas, para a gente viver todo mundo juntinho lá. Não, eu quero vocês aqui. Senhor, o meu trabalho é tão mundano. Exatamente, porque você é o sal da terra. Ele começa dizendo: vocês são o sal da terra. E ele vai falar, tem dois tipos de sal: sal com sabor e sal sem sabor. O sal com sabor são os filhos de Deus, o sal sem sabor são os religiosos. E ele diz: qual é a diferença? Primeiro,
O sal, gente, era usado para duas coisas nesse contexto. Primeiro, para dar gosto à comida, assim como a gente usa hoje, tá? Você coloca sal na comida para que ela fique mais gostosa, ok? E o sal era usado para uma segunda coisa, que era para não apodrecer uma comida, ok? Então, eles não tinham geladeira na época, eles não tinham freezer na época. Então, eles matavam lá um cordeiro, eles iam comer. Como conservar aquela carne para poder usá-la mais? Eles jogavam sal, e aquele sal impedia que a carne apodrecesse. Qual é o lance dos filhos de Deus? Os filhos de Deus, eles são, primeiro, atraentes para o mundo. Presta muita atenção nisso. Os filhos de Deus são atraentes para o mundo. O mundo gosta dos filhos de Deus. O mundo sente atraído pelos filhos de Deus. Por quê? Porque o que o sal faz? O sal, quando entra, deixa todos os ambientes melhores. E sabe qual é o lance do sal que eu acho maravilhoso? Ele não traz nenhum mérito para ele realça o gosto de quem ele chega perto. Por exemplo, você come uma picanha, foi colocado sal nela, você come a picanha, você não fala, meu Deus, que sal é esse? Que isso? Que sal maravilhoso! Que marca de sal é essa que você está usando? Não, o que você fala? Que picanha. Agora, se estiver sem sal, você fala, mas o que é isso? Que coisa ruim. O sal, quando ele chega perto, presta atenção. O sal, quando ele chega perto de alguém, a pessoa não fala, como você é maravilhoso, ela sai se sentindo maravilhosa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando um religioso chega perto de alguém, a pessoa sai se sentindo um lixo. Quando o Filho de Deus chega perto de alguém, a pessoa sai se sentindo bem. Ah, cara, você não está entendendo o que eu estou falando. Os filhos de Deus são atraentes para o mundo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eles não são atraídos pelas nossas verdades. Eles odeiam as nossas verdades. Mas eles são atraídos pela nossa forma de viver. Por exemplo, chega para alguém e fala assim, alguém do mundão fala assim, cara, melhor é dar do que receber, cara. Seja generoso, dê dinheiro. Ele vai falar, sai fora, cara, você é louco, trabalhei tanto para ter o meu dinheiro, é seu pastor que mandou você vir aqui. Você que dá o seu dinheiro. Ele não vai gostar desse conceito, ele vai odiar esse conceito, mas você vai chegar perto dele e ser generoso. Ele vai amar estar perto de você. O resultado de quem vive uma vida é atraente, mesmo o conceito não sendo. Quem está entendendo? Por exemplo, você vai falar para a pessoa assim, cara, você não pode fazer isso com essa menina, cara. Você quer casar com ela? Não, cara, só estou tirando uma casquinha, só estou aproveitando aí, tal. Você não pode fazer isso com ela, você não pode usar uma pessoa. Ele vai odiar esse conceito. Mas quando você não abusa dele, quando você não trata ele tentando arrancar alguma coisa dele, mas você trata ele tentando dar algo para ele, ele vai ser atraído por você. Os filhos de Deus são como o sal, eles realçam o ambiente aonde eles chegam. Quando um sal chega num DNA, quando um sal, ele lidera um DNA é as nossas células aqui. Quando um sal está liderando um DNA, ninguém sai falando assim, meu Deus, como esse líder é inteligente, maravilhoso, sabe da palavra, você é muito bom, cara. Não, ele sai falando, que DNA maravilhoso. Quem está entendendo? Que DNA maravilhoso, meu Deus, que ambiente maravilhoso. Eu entrei aqui, eu estou saindo melhor daqui. Por quê, gente? Porque o sal, os filhos de Deus, tratam todas as pessoas como se elas também fossem filhos de Deus. Porque o que o religioso faz? Você precisa se consertar, meu irmão, para virar filho de Deus. O que os filhos sabem? Você já é filho de Deus, você só precisa entender isso. Então eles já tratam as pessoas como filho de Deus. Ah, mas ele tem uma outra ideia da minha. Não interessa se ele tem uma outra ideia da sua. Você sabe quem ele é. Você vê por dentro.
Na casca ele pode ser todo diferente, mas você vê por dentro e trata ele como ele é por dentro, um filho de Deus feito à imagem de Deus. O sal é atraente. E segundo, o sal é atraído para o mundo. Segundo, o uso do sal é para que a carne não apodreça, ou para que o alimento não apodreça. Os filhos de Deus são aqueles que vão para os lugares mais sujos que tem, cara. Os filhos de Deus são aqueles que vão para os lugares que estão prestes a apodrecer. E quando eles chegam lá, aqueles lugares são conservados porque eles chegaram naquele lugar. Deixa eu te perguntar, quem você acha que seria capaz de tirar um sábado, toda semana de sábado, esse cara não faz nada para ele e vai na cadeia fazer um culto? Cara, é só filho de Deus que entendeu o que é sal e que precisa conservar alguns ambientes e matar algumas bactérias. Quantos pastores da nossa nação, gente, se converteram na cadeia porque alguém foi sal? Quantos cristãos estão nos asilos, estão nos orfanatos, cara, estão lá na Cracolândia, tirando aquelas pessoas da rua, dando banho nelas, cortando o cabelo. Para quê? Porque eles sabem da onde eles saíram, cara. Eles sabem que eles eram aquilo lá, e um dia Jesus veio e os resgatou, e eles não aguentam a não ser fazer a mesma coisa, porque eles são iguais àquele a quem eles foram resgatados. O sal, ele é atraído para o mundo. Ele quer ir para os lugares. Para que você vai lá? Porque eu sei que chegando lá, eu posso mudar aquele ambiente. Eles são diferentes dos religiosos. Por quê? Porque os religiosos, eles acham que se você chegar num lugar como esse, se você for para um lugar como esse, que está apodrecendo, que está prestes a apodrecer, a podridão do lugar vai passar por você. O problema da religião é que ela acha que se a religião sempre falou, não rela em leproso, porque se relar em leproso, você pega a lepra. Aí Jesus chegou e falou, não, deixa eu apresentar um negócio novo para vocês. Ele relava em leproso e a pureza dele passava para o leproso. Você precisa entender é que o sal pode ficar do lado de um limão 10 anos, ele não vai ter gosto de limão. Alguém já comprou sal sabor limão? Não. Mas se ele ficar 1 minuto do lado do limão, o limão vai ter o gosto dele. O que eu vim dizer para você é que os filhos de Deus entenderam que quando eles ficam do lado de alguém irado, eles não perdem a mansidão deles, mas quem está irado recebe a mansidão deles, cara. Nós somos atraídos para o mundo. E terceiro, os filhos de Deus são aqueles que não fazem acepção de pessoas. Sabe, ele está falando sobre luz. Ele diz, vocês são a luz do mundo. E é interessante que ele fala de 2 tipos de luz. Entenda que os religiosos, eles são luz, porque eles conhecem a Deus, eles conhecem a verdade, eles conhecem as leis. Mas ele está dizendo, tem 2 tipos. O que a religião faz? Ela pega a luz e coloca debaixo de uma vasilha. O que é a luz, gente? As nossas boas obras. Ele diz, para que brilhe as vossas boas obras diante dos homens e eles glorifiquem a Deus. O que é a luz? É a nossa, é o que a gente faz para que o mundo veja através de Deus. Ele está dizendo, o que os religiosos fazem? Eles pegam essas boas obras e colocam debaixo de uma vasilha. O que é isso? Eles fazem as boas obras somente entre eles. Você é crente? Então eu vou te ajudar. Você já se converteu? Então depois a gente conversa. Você crê em Jesus? Então desculpa, cara, não posso fazer isso por você. Sabe, o que os religiosos fizeram? Eles pegaram a luz e cobriram com uma vasilha. Da religião deles, do grupo deles, dos que concordam com eles. Jesus está dizendo, os filhos não. Os filhos são aqueles que pegaram a luz e colocaram no lugar mais alto possível, para que ilumine a todos.
Não importa o que você crê, não importa quem você é, a luz de Deus vai alcançar você através dos filhos de Deus, cara. O que eu vim dizer é que os filhos de Deus são diferentes da religião. E por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que eles pagaram um grande preço por aquela luz. Pô, eu estou pagando um preço, estou aqui me esforçando para ser santo, eu vou tirar debaixo da vasilha e dar isso para qualquer um? Não, vai ser só entre nós, os santos aqui. Agora, os filhos de Deus são aqueles que entenderam que foi tudo pela graça. Não foi mérito meu, então eu não posso negar para ninguém, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Cara. Os filhos de Deus são aqueles que não fazem acepção de pessoas, de raças, de opção sexual, de nada. Suas boas obras são para todos. Não negociam suas verdades, não mudam suas verdades, mas não fazem acepção de pessoas para suas boas obras. Esses são os filhos de Deus. O que Jesus faz nesse sermão, gente, é nos convidar a viver nesse padrão, dizendo que nós já somos isso. Vocês são o sal. Não é que vocês têm o sal, não é que vocês precisam se tornar o sal. Ele está dizendo, vocês são o sal. Lá na sua empresa, você é o sal daquele lugar. Lá onde você estuda, na faculdade que você vai voltar, você é a luz daquele lugar que está em trevas. Você é, Senhor, me tira daqui, esse gerente é horrível. Não, você é o sal desse lugar. E que esse ambiente seja melhorado porque você chegou ali. E que esse ambiente não apodreça porque você está ali dentro, cara. Você é o sal. E o convite de Jesus é para que a gente viva isso. E sabe, quando eu olho para o Sermão da Montanha, eu não sei se você tem essa impressão, mas me parece impossível. Quando eu olho para o Sermão da Montanha, e depois nós vamos ver mais para frente, que o caldo vai engrossar um pouco mais, que a porta vai afinar um pouco mais, você fala, meu Deus, é impossível viver isso, como viver isso? E eu vim dizer para você, é que realmente é impossível viver isso aqui sozinho. É impossível conseguir viver esse sermão da montanha sozinho. É impossível cumprir tudo isso sozinho. Só tem uma forma de conseguir, é se você entendeu que um homem conseguiu viver cada vírgula disso antes de nós. Você precisa entender que alguém já cumpriu tudo isso daqui. E nós só vamos conseguir cumprir nele. Somente se estivermos em Cristo que é possível cumprir isso aqui. Ele foi o pobre de espírito. Ele foi aquele que declarou que nada tinha. Somente nele. E sabe o que eu vim dizer para vocês? É que Jesus viveu tudo o que está escrito aqui e não recebeu nada que está previsto aqui. Por que que tudo isso daqui é para nós? Porque ele não recebeu nada que estava escrito aqui. Gente, quem foi o maior misericordioso da história? Quem foi aquele que teve mais misericórdia de todos? Foi ele, Jesus Cristo, a ponto de dar a vida dele. E sabe o que aconteceu? Para ele não teve misericórdia. O maior misericordioso não obteve misericórdia. Pregaram ele na cruz. Gente, quem foi o maior pacificador que existiu? Quem foi o maior agente de paz? Que até hoje nós vivemos na paz dele. Quem foi? Jesus. Agora, os pacificadores seriam chamados de filho de Deus. E esse maior pacificador foi abandonado pelo Pai. Ele viveu tudo isso daqui e não recebeu nada que estava escrito aqui. Quem foi, gente? O mais puro de coração. Quem tinha a maior pureza de coração. E para os puros de coração, eles verão a Deus. Mas para esse puro de coração, Deus virou o rosto. Gente, quem foi
que teve mais fome e mais sede de justiça, e que tentou viver, e que viveu toda a justiça de Deus. Quem é que tinha fome e sede de justiça? E esses seriam satisfeitos, mas ele declarou na cruz: tenho sede, e foi dado vinagre para ele. Para ele não teve justiça, para ele a justiça não foi feita, a ira caiu sobre ele. Para quê? Para que tudo que está escrito nesse sermão caísse sobre nós, cara. O reino era dele e ele abriu mão para que o reino viesse para nós. A paz era para ele abriu mão para que a paz viesse para nós. A satisfação, gente, tudo que está escrito aqui, nós vamos herdar em Cristo Jesus, porque Ele trocou de lugar com a gente. Nele, nós vamos receber tudo isso aqui. Quem foi o sal que tinha mais gosto? Quem foi o sal que tinha mais sabor? Quem foi o sal mais poderoso e mais forte que já existiu e que já esteve na terra? Foi Jesus. Aonde ele chegava, o ambiente mudava. E o que aconteceu com ele? Foi lançado fora e pisado pelos homens. Ele foi tratado como se não tivesse sabor, para que o sabor viesse para mim e para você, cara. Isso é o Evangelho, é Jesus trocando de lugar com você e cumprindo tudo que está no Sermão da Montanha, para que tudo que foi prometido no Sermão da Montanha caísse sobre aqueles que são os filhos de Deus. Tudo que está escrito ali é para nós, porque Ele cumpriu isso aqui por nós. Hoje, nele, eu e você, podemos cumprir tudo que está escrito ali.